E é uma baita ajuda para a empresa, para a questão de fluxo de caixa, que a empresa não está esperando o valor, ela nem imagina que vai recuperar alguma coisa de tributo, de imposto. Isso, né, vale não só para essas teses, né, que nós trouxemos aqui, mas identificar, às vezes você está pagando errado, às vezes você tem direito a uma isenção, enfim, uma imunidade e está pagando. Exatamente. Enquanto ainda existe ICMS, você pode recuperar 5 anos, então sai ano, mas está entrando ano. Uhum. E agora que vai acabar o ICMS, né, PIS e COFINS, então esses 5 anos vão findar, né? Olá, bem-vindos de volta ao Pode Simplificar, episódio 53, parte 2. Eu sou Michele Francisco, contadora, e aqui comigo minha querida doutora Laís Freire. Oi, lá. Oi, Mi. Oi, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite. Bem-vindos de volta. Deixamos uma pergunta no ar sobre exemplos reais de recuperação tributária. E aí, Mi? Conta para nossa audiência. Eu vou contar aqui o primeiro case assim, de sucesso, né? Nós trabalhamos com recuperação tributária, né, lá para os nossos clientes. E eu vou deixar aqui um caso de uma empresa do Simples Nacional, no ramo de panificação, que essa empresa nos contratou para a gente verificar se tinha ali oportunidade de crédito para eles. E nós identificamos que a parte das bebidas frias estava sendo pago ICMS e PIS e COFINS integralmente. E o ICMS, que é aquele ICMS-ST que eu expliquei na parte 1, e o PIS e COFINS, que também é monofásico para bebidas frias, lembrando que bebidas frias eu estou falando de refrigerante, água, cerveja. Essa empresa estava pagando integralmente, então nós fizemos o cálculo de quanto ela pagou indevido nos últimos 5 anos, apresentamos para o cliente esse valor, né, ele deu o ok para nós e nós fizemos a recuperação tributária para esse cliente. Inclusive, ele escolheu pela modalidade de restituição, né, lá. Uhum. E a gente teve a restituição, a gente fez primeiro a do PIS e COFINS, que acho que em 3 meses, né, mais ou menos, já caiu na conta o dinheiro para o cliente. E é uma baita ajuda para a empresa, para a questão de fluxo de caixa, que a empresa não está esperando o valor, ela nem imagina que vai recuperar alguma coisa de tributo, de imposto. E no Simples Nacional, gente, esse exemplo que eu tô dando. Uma padaria no Simples Nacional e a gente fez a recuperação para ela. Né, lá? Perfeito. Vou trazer também do setor de panificação, mas aí no caso do lucro real. Tá. E aí essa empresa do lucro real entrou, a gente identificou, através de uma ação judicial, na realidade, transitada em julgado, conseguiu a exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS. E aí, de forma administrativa, fez pelo regime de compensação, ou seja, optou por compensar, né, os próximos tributos, como eu expliquei na parte 1. E aí, vou trazer o número para vocês exato. A empresa ela conseguiu uma compensação de R$350 mil líquido. É isso mesmo, de algo que ela não esperava. Exatamente. E assim, literalmente líquido. Isso a gente está falando já tirando comissão, tirando custas, tudo líquido, 350 mil no caixa. É um baita dinheiro que estava na mesa e veio ali de volta para a empresa, né? Exatamente, ó, um fôlego ali, conseguiu respirar aí. E tá compensando, já tava compensando até pouco tempo. Até pouco tempo. Então, compensou aí durante meses, gente. É uma oportunidade incrível. Então, vale a pena mesmo recuperar. E é um direito que você tem. É verdade. E a compensação, o tempo dela depende de acordo com o valor dos impostos. Então, por exemplo, ele ficou vários meses sem pagar praticamente nada de imposto federal, porque a gente estava compensando ali, né, integralmente, até aí acabando o crédito. Então, é muito bacana, né? Exatamente. E isso, né, vale não só para essas teses, né, que nós trouxemos aqui, mas identificar, às vezes você está pagando errado, às vezes você tem direito
uma isenção, enfim, uma imunidade e está pagando. Então, é importante procurar um profissional em tributário para identificar de fato se realmente você tem que pagar aquele tributo e, se pagou, solicitar restituição ou compensação. Exato. Eu coloquei aqui lá um exemplo, a gente até já falou na parte 1, mas que é dos clientes que nós entramos, né, na esfera judicial, com a recuperação tributária para a exclusão do ISS da base de PIS e COFINS. Então a gente está aí com alguns clientes pleiteando, né, aguardando aí a decisão final e sendo favorável, eles vão ter aí um bom êxito. Então esse também é mais um case que a gente trouxe e deixando o alerta para você de que vale a pena entrar o quanto antes. Se você é prestador de serviço, tem o pagamento do ISS e está no lucro presumido e no lucro real, vale muito a pena entrar com o processo de restituição da exclusão do ISS da base de cálculo do PIS e COFINS. Lembrando que exclusão do ICMS deu certo, ISS, mesma tese, né? Só que a gente fala tese filhote, mas é a mesma tese, a mesma argumentação, então não tem como, né? Não vou dizer que é impossível, mas assim, não tem como o STF contra o que eles definiram. Então já está no STF, os nossos clientes nós ganhamos em todas as instâncias, agora foram suspensos os processos porque a gente fala que é repercussão geral, né? Então é um tema que vai ser definido para os outros processos seguirem, né? Para ver como é que vai funcionar. Então, de fato, ficam todos suspensos até o STF se posicionar, porque tem muitas ações a respeito. Então, ele vai falar de forma geral ali. Então, vale a pena. Entrem, gente. Exato. E aí você pensa, então eu vou esperar o STF julgar para depois eu entrar. Mas lá, conta aí novamente, você falou na parte 1, mas para quem está vendo a parte 2, explica da modulação de efeitos, por favor. Exato. O que acontece? Quando se trata de órgão público, né, se trata do fisco, qual é a argumentação deles? Eles falam, olha, se a gente tiver que devolver todos esses valores de todas essas empresas dos últimos 5 anos, vai ter um rombo nos cofres públicos. Então, isso não pode acontecer. Então, o que eles pedem? Eles pedem para o STF modular os efeitos, ou seja, está errado, mas que só vale essa decisão daqui para frente. Então, pode ser que o STF defina, tudo bem, tem que excluir ISS da base de cálculo, mas só daqui para frente, a partir do trânsito em julgado. Então, você não vai conseguir se beneficiar dos últimos 5 anos. Então, por isso que vale a pena entrar com a ação, porque você vai ser beneficiado, caso não se modular os efeitos só daqui para frente. Exato, é isso aí, pessoal. E lá, você quer falar das redes sociais pro pessoal? Sim, vamos falar um pouquinho das nossas redes sociais. Você que está gostando desse conteúdo, curta, comente, compartilhe, se inscreva no nosso canal. A gente está falando sobre recuperação tributária. A gente já falou, né, mais de uma vez sobre vários tipos de recuperações, de investimentos, tudo visando crescer a sua empresa, ou você profissional, da área contábil, da área jurídica, sobre oportunidades, né, como você prospectar clientes. Esse episódio também vale para você, profissional. Você vai estar por dentro de todas as teses que você pode oferecer para o seu cliente. Então, faça valer a pena esse conteúdo que a gente está levando para você de forma gratuita. E nos siga nas redes sociais. Nós estamos no TikTok também, nós estamos no LinkedIn. Contamos com vocês. Muito bom. E agora vamos falar do seguinte. A reforma tributária já chegou, tá aí batendo a porta. 2026, ano que vem, a gente já começa a fase de transição, que vai durar aí até 2033, né? Fase de transição, onde a gente vai trabalhar com 2 sistemas, né? Ou seja, vai piorar, antes de melhorar, ainda vai piorar um pouco mais. E assim, e essa fase de transição da reforma de trabalhar ali com o imposto dual e ainda com os antigos, qual a relação disso com a recuperação tributária que a gente está falando? É porque vem aquela questão, né, lá? Poxa, então eu vou conseguir ainda recuperar tributos ou não? Quer falar um pouquinho lá? Sim. Bom, vocês têm acompanhado aqui do Pode Explicar. Para você que ainda não acompanhou, nós temos episódios sobre a reforma tributária, em que a gente explica
o que vai acontecer, o que foi aprovado. Nós temos desde as primeiras impressões até o último episódio foi sobre oportunidades e desafios, porque a reforma já foi aprovada, ela já está aí, gente, então tem que ficar por dentro, você empresário, você profissional tributário, para oferecer um serviço de qualidade. O que vai acontecer? Vai entrar o IBS e vai entrar a CBS. E vai sair o ICMS, o ISS, PIS, COFINS, IPI, mas IPI tem algumas exceções ali que na reforma, no episódio sobre a reforma você vai entender melhor. Então, a gente está falando aqui sobre tais tributos. Nós estamos falando sobre ISS, nós estamos falando sobre ICMS. E com a transição, o que vai acontecer? Vai entrar, vão ficar juntos, né, os dois, enquanto a alíquota de CBS e IBS vai aumentando, de ICMS e ISS vai diminuindo, e as duas vão juntas, né, até a transição final, que é 2033. E por que a reforma vai impactar nesse sentido de recuperação? Porque esses tributos não vão existir mais. Que foi o que o Galderizzi comentou no último episódio. Então, o momento é agora de se recuperar esses impostos, porque vai chegar um momento que você não vai discutir mais sobre ICMS, sobre ISS. Então, por isso que você precisa procurar um profissional tributário para verificar se de fato tem imposto a restituir, tem tributo a restituir, porque depois vai ficar mais difícil. Exatamente. Enquanto ainda existe ICMS, você pode recuperar 5 anos, então sai ano, mas está entrando ano. Uhum. E agora que vai acabar o ICMS, né, PIS e COFINS, então esses 5 anos vão findar, né? Uhum. Como? Vai falar o que de ICMS? Vai recuperar o que de ICMS? Então, de fato, a oportunidade é agora. Já tá passando o prazo aí. Não deixa para depois essa questão de recuperar. E algo interessante lá, que a empresa ela não perde por verificar se há oportunidade de recuperação de crédito. Exatamente. Então você tem que, no mínimo, é igual o planejamento tributário. 2 coisas, no mínimo, você precisa fazer pela sua empresa. Verificar se tem oportunidade de recuperação de imposto devido e planejar o futuro, principalmente com a reforma tributária, né? É isso aí, porque aquilo que a gente explicou sobre passo 1, passo 2, primeiro haverá uma análise do profissional, ele vai verificar com base na sua documentação, vai te mostrar qual a tese, se você se sentir seguro, vai entrar administrativamente, pode ser que seja deferido pela Receita, pode ser que seja deferido, então assim, realmente para você verificar se existe essa oportunidade, não vai custar nada. Você vai procurar um profissional, ele vai fazer essa análise e a decisão é sua de entrar ou não. Mas vale a pena checar, vale a pena verificar, porque aquilo que a gente vem comentando, às vezes aparece um valor que você não contava. Imagina, você tem a chance de recuperar 350 mil ali. E Exato. Tudo de forma segura. Aqui não tem fórmula mágica. Nós trouxemos tudo que tem base legal ou base em próprias decisões judiciais. Pode jogar lá no Google, exclusão de ICMS da base de cálculo PIS e COFINS, você vai verificar lá a decisão na íntegra do STF. Então, tudo seguro para você. Exatamente. Então, eu vou, inclusive, deixar uma dica. Isso, Mi. Além de todas essas que nós já falamos, que é o seguinte: se sua empresa está precisando de fluxo de caixa antes de pegar empréstimo, ir para juros bancários, verifica se há impostos a ser recuperado. Então, verifica se aí está ficando dinheiro na mesa para você trazer para o fluxo de caixa da sua empresa. E aí vou deixar mais uma dica reforçando o que eu falei anteriormente, procure um profissional tributário de sua confiança para você checar se de fato tem um imposto a restituir, verifique se, através da legislação, se ele está te trazendo essa segurança, né, porque tem muitas estratégias aí mirabolantes, nós somos mais conservadoras, então a gente vai de fato com o que está ali na legislação, tem decisão pacificada, para não ter problema no futuro. A gente está trazendo aqui o que não gera risco, porque a gente sabe que você tem essa preocupação de gerar risco, então o que a gente está trazendo são coisas seguras, porque você tem direito de fato de ir em busca de pagar de forma correta. Você não pode pagar nem a mais e nem a menos. Exato, e importantíssimo,
quando você faz a recuperação tributária porque o seu cadastro de produtos estava errado, estava a tributação cheia, inclusive arrumar de agora para frente também para você não pagar mais. Então é um ganho duplo. Exato. Porque você vai restituir o que você pagou a mais no passado e vai pagar a menos o seu imposto do dia a dia, porque você vai ter ali corrigido, profissionais terão corrigido o seu cadastro de produtos. Porque acontece muito isso, né? Ah, tá bom, eu tenho meu cadastro de produto está errado, vou recuperar, mas não arruma daqui para frente. Então vai ter que sempre solicitar administrativamente essa restituição, essa compensação. Quando já consegue fazer tudo de uma vez, já arruma daqui para frente, já economiza e recupera os últimos 5 anos. Exatamente. Foi bom, né? Foi muito bom, foi rápido, prático, né? Espero que vocês tenham gostado. Nós estamos chegando aqui para encerrar esse episódio, essa parte 2. A parte 1 tá muito boa também, então se você caiu aqui na parte 2, assiste lá a parte 1. E obrigada pela companhia mais uma vez, doutora. Eu que agradeço, Mi. Obrigada a vocês por nos acompanharem. Qualquer dúvida, deixe aqui nos comentários que nós respondemos para vocês. E, vamos prosperar, gente. Alavancar aí, ganhar, recuperar tributos. Não deixe essa oportunidade passar, porque as coisas estão mudando, então aproveite que o momento é agora. Isso mesmo. E não esquece de compartilhar esse episódio para aquele seu amigo empreendedor que está lá no sufoco e às vezes ele precisa dessa dica. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, tchau. Até a próxima.